A Bíblia é um livro rico em histórias, mas algumas passagens parecem guardar segredos que vão além do óbvio. O livro de Gênesis, com sua narrativa da criação, do dilúvio e das primeiras gerações da humanidade, menciona figuras enigmáticas como os Nefilim e eventos que intrigam estudiosos e teólogos. Mas e se Gênesis contiver pistas sobre civilizações perdidas, desaparecidas antes do que conhecemos como história registrada? Vamos explorar essa possibilidade, investigando o que a Bíblia diz, como isso se conecta a lendas antigas e até mesmo a descobertas arqueológicas que sugerem uma história oculta da humanidade. No capítulo 6 de Gênesis, encontramos uma passagem que tem gerado debates há séculos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e delas nasceram filhos, estes foram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Os Nefilim, traduzidos como gigantes em algumas versões, são descritos como os descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas quem eram eles? Interpretação tradicional. Muitos estudiosos cristãos entendem os filhos de Deus como anjos caídos que se rebelaram contra Deus e tiveram filhos com humanas. Isso resultou nos Nefilim, seres de força e estatura extraordinárias. Interpretação alternativa. Outros sugerem que os filhos de Deus eram líderes humanos poderosos, enquanto os Nefilim seriam uma elite antiga, conhecida por sua força e influência. Seja qual for a interpretação, a presença desses gigantes na Terra aponta para uma época de mistérios e eventos sobrenaturais que desafiam a história convencional. Histórias sobre gigantes são comuns em culturas antigas. Na mitologia grega, os titãs eram seres poderosos que antecederam os deuses do Olimpo. Na tradição nórdica, os Jotnar eram gigantes primordiais. Tribos nativas americanas têm lendas sobre uma raça de gigantes que habitava a Terra antes da chegada de seus ancestrais. Além disso, há descobertas arqueológicas intrigantes. Fósseis de humanos de proporções extraordinárias foram alegadamente encontrados em diversas partes do mundo, embora muitos desses relatos sejam controversos ou careçam de comprovação científica sólida. Outro ponto de Gênesis que levanta questões é o dilúvio universal. Segundo o relato bíblico, Deus decidiu destruir a humanidade por causa de sua corrupção, salvando apenas Noé e sua família. Mas o dilúvio também poderia ter apagado vestígios de civilizações avançadas? Existem várias teorias que conectam o dilúvio a eventos históricos e mitológicos. A lenda de Atlântida, descrita por Platão, fala de uma civilização avançada destruída por uma catástrofe aquática. Textos sumérios, como o Épico de Gilgamesh, mencionam um grande dilúvio que devastou a Terra, com paralelos impressionantes à história de Noé. Se o dilúvio realmente foi um evento global, ele poderia ter apagado traços de culturas que existiram antes do que conhecemos como história antiga. Arqueólogos encontraram evidências de inundações massivas em regiões como a Mesopotâmia, reforçando a possibilidade de que essas histórias bíblicas tenham um fundo de verdade. Gênesis sugere que o dilúvio também foi uma resposta à corrupção causada pelos Nefilim. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Isso levanta a hipótese de que os Nefilim estavam diretamente ligados à decadência moral e espiritual da humanidade pré-diluviana. A busca por evidências de civilizações antigas tem revelado descobertas arqueológicas fascinantes que desafiam a visão tradicional da história. Esses vestígios não apenas ampliam nosso entendimento sobre o passado, mas também ecoam narrativas descritas em Gênesis, apontando para a possibilidade de uma história oculta da humanidade. Um dos sítios arqueológicos mais intrigantes do mundo é Göbekli Tepe, localizado na Turquia. Datado de aproximadamente 9600 a.C. Este complexo de pedras monumentais é considerado o templo mais antigo conhecido da humanidade. Göbekli Tepe foi construído por uma sociedade que, supostamente, ainda não dominava a agricultura ou ferramentas avançadas, desafiando a cronologia tradicional da história humana. Alguns estudiosos sugerem que este sítio pode estar relacionado ao período pós-diluviano descrito em Gênesis, quando os descendentes de Noé começaram a reconstruir a civilização. As intricadas esculturas de animais e símbolos em Göbekli Tepe indicam um alto nível de organização social e espiritual, o que levanta a questão: teria essa sociedade preservado o conhecimento de civilizações anteriores ao dilúvio? Outro conjunto de evidências que desafia a narrativa convencional são as ruínas submersas encontradas ao redor do mundo. Golfo de Camfa, Índia. Uma cidade submersa foi descoberta a 40 metros de profundidade.
contendo estruturas geométricas e objetos que datam de até 9.500 anos atrás. Yonaguni, Japão, estruturas submersas, como escadarias e plataformas, sugerem a existência de uma civilização organizada antes do aumento do nível dos oceanos no final da última era do gelo. Essas ruínas podem ser traços de civilizações antigas destruídas por eventos catastróficos, como o dilúvio, que apagaram quase todas as suas realizações da história registrada. Há também relatos de descobertas de esqueletos gigantes em várias partes do mundo. No século XIX, escavações nos Estados Unidos alegadamente encontraram ossos humanos de tamanhos extraordinários, com alguns medindo mais de 3 metros de altura. Na região do Oriente Médio, há registros históricos de achados que poderiam corresponder aos Nefilim mencionados em Gênesis. Embora muitos desses relatos sejam controversos ou careçam de comprovação científica, eles coincidem com lendas globais sobre seres gigantes que habitaram a Terra. Além disso, ferramentas e artefatos desproporcionais encontrados em locais como a África e a América do Sul sugerem que antigos construtores poderiam ter tido uma força sobre-humana ou uma tecnologia desconhecida. Monumentos antigos, como as pirâmides de Gizé, Stonehenge e as linhas de Nazca, continuam a intrigar arqueólogos e historiadores. Pirâmides de Gizé, estudos recentes indicam que essas estruturas foram construídas com precisão matemática impressionante, alinhadas com constelações e ciclos astronômicos. Stonehenge, um círculo de pedras que parece funcionar como um calendário astronômico, demonstrando um conhecimento avançado de astronomia. Linhas de Nazca, gigantescos desenhos no solo do deserto peruano que só podem ser vistos do céu, sugerindo um propósito ainda desconhecido. Essas construções monumentais desafiam explicações convencionais e levam alguns a questionar se as civilizações que as ergueram receberam ajuda de conhecimento transmitido de eras anteriores, possivelmente relacionado às histórias bíblicas. Essas descobertas modernas abrem espaço para interpretações novas e ousadas sobre Gênesis, ecos do passado. Civilizações mencionadas apenas indiretamente na Bíblia podem ter existido antes do dilúvio e influenciado gerações posteriores. Legados perdidos, monumentos e ruínas podem ser restos de sociedades que dominaram a Terra antes dos eventos cataclísmicos narrados em Gênesis. Essas conexões reforçam a ideia de que a história humana é muito mais antiga e complexa do que imaginamos, e que a Bíblia pode conter pistas sobre esse passado distante, misturando eventos espirituais e históricos de maneira única. Ao considerar essas descobertas, podemos começar a ver a narrativa de Gênesis como um elo entre os tempos antigos e a nossa história moderna. Afinal, a Bíblia não é apenas um registro espiritual, mas também um reflexo das grandes perguntas que ainda cercam a humanidade sobre nossas origens e nosso destino. A Bíblia não está sozinha em suas referências a grandes cataclismos e figuras poderosas do passado. De forma impressionante, culturas espalhadas pelo mundo apresentam mitos que ecoam as narrativas de Gênesis. Os maias falavam de ciclos de criação e destruição. As tradições aborígenes australianas mencionam uma era dos gigantes que terminou em desastre. O hinduísmo relata eventos como o Mahabharata, onde seres celestiais travavam batalhas na Terra. Essas semelhanças apontam para a possibilidade de que as histórias de Gênesis sejam ecos de um passado compartilhado, preservado de maneiras diferentes por diversas culturas. Se Gênesis realmente contém vestígios de uma história oculta, o que isso significa para nós? Mesmo eventos que parecem misteriosos ou sombrios fazem parte de um plano maior. As Escrituras não são apenas um guia espiritual, mas também um registro histórico e profético que nos conecta a verdades profundas sobre nossa origem. Talvez a ciência, a arqueologia e a fé estejam destinadas a convergir, revelando mais sobre as civilizações mencionadas indiretamente na Bíblia. O livro de Gênesis, muitas vezes lido apenas como um relato literal ou espiritual, pode conter pistas fascinantes sobre um passado que estamos apenas começando a compreender. A menção dos Nefilim, o relato do dilúvio e as referências a uma humanidade antiga e misteriosa sugerem que ainda há muito a aprender sobre a história da criação de Deus. Enquanto ciência e fé parecem trilhar caminhos paralelos, os segredos das grandes civilizações perdidas podem ser a ponte que une essas duas áreas do conhecimento. Afinal, quanto mais olhamos para o passado, mais entendemos a majestade do Criador e o propósito de sua obra. Se você gostou desse estudo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também busca conhecer mais sobre os mistérios da Bíblia.